Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal e os fundos imobiliários para 2021. Então, o que você acha? Concorda comigo que pode ter uma alta aí de mais ou menos 10% em 2021? Bom, pelo menos essa é o consenso dos principais gestores do país. Vou trazer para você então essa pesquisa hoje. 100% dos gestores entrevistados concordam que o IFIX, a média dos fundos imobiliários, vai ficar no positivo em 2021. Fica tranquilo que eu vou te mostrar todos os detalhes e toda a importância aqui, o que tem acontecido no cenário dos fundos imobiliários agora, porque realmente é um ativo muito interessante para investir, mas é bom você saber exatamente o que está acontecendo e pode contar comigo aqui. Já se inscreve no canal Lucro FC se você gosta de dinheiro caindo na sua conta, dividendos, fundos imobiliários, aqui é o lugar certo. Meu nome é Ricardo Natali e seja muito bem-vindo ao time. Bom, galera, quem já me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu faço sempre aquele tira-teima dos FIIs, que eu comparo os resultados dos fundos imobiliários de tijolos contra os de papéis. No vídeo de hoje, lá mais para o finalzinho, vou falar sobre isso também, só que agora eu quero ir diretamente para essa primeira questão aí, a perspectiva dos FIIs do IFIX aí para 2021. Vou colocar na tela para vocês. Então aqui nessa pesquisa com as principais gestoras dos fundos imobiliários foi feita a pergunta: qual a performance esperada do IFIX para 2021? Então aqui nesse gráfico a gente já começa a ver aqui que 100% das respostas são que vai ficar no positivo, A maioria acredita que vai ficar entre 0 e mais 10%. E uma pequena parte aí acredita até que vai ficar mais alto ainda, Mais que 10%, isso no período anual, de janeiro até dezembro de 2021. Eu acho que a gente caminha para esse cenário, pelo menos é a minha opinião. Quero saber a sua. Coloca aí nos comentários o que você acha que vai acontecer com os fundos imobiliários em 2021. Vai crescer 1%, 2%, 10%? Vai ter queda? O que você imagina para 2021? Nesse vídeo aqui de hoje a gente vai falar vários pontos importantes para chegar a essa conclusão, mas quero saber a sua análise também, porque você que está aqui, tenho certeza que é um dos investidores, das investidoras de fundos imobiliários aqui no país. Acredito que a gente tem um cenário positivo aí dos fundos imobiliários, eles estão resilientes, Passou esse momento aí de maior crise de 2020, agora já está num patamar aí bem interessante e eu quero continuar mostrando aqui na tela para vocês, porque aqui eu tenho os principais fatores que podem ser os propulsores, que podem agir positivamente nos fundos imobiliários aqui para 2021. Então a maioria das respostas vai simplesmente pela questão do aumento do número de investidores, tanto investidores pessoa física quanto os investidores institucionais, Então o que isso aí quer dizer? Quer dizer que simplesmente mais pessoas entrando aqui no mundo dos fundos imobiliários, mais investidores, investidoras, enfim, apenas a entrada de novos investimentos ali já vai fazer um fluxo positivo, fazer a cotação aí a valorização dessas cotas acontecer. Mais pessoas procurando, é a lei da oferta e a demanda. Inclusive eu vou colocar até aqui um detalhe, olha que interessante o número de investidores de fundos imobiliários aqui em novembro de 2020, já passando de 1.100.000 pessoas, Tá crescendo muito, que a gente pode ver aqui nesse gráfico. E dá para ver também a evolução do mercado, Já são 109 bilhões de valor de mercado, ou seja, se pegar todos os fundos imobiliários negociados, eles têm um valor ali de 109 bilhões, não é brincadeira, E a participação por tipo de investidor também é muito interessante de ver, A maioria do mercado, então 75,51%, somos nós, pessoas físicas. Então a gente está com esse movimento mesmo, cada vez mais as pessoas percebem as vantagens de investir nos FIIs, então eu acho que esse é um caminho sem volta, Vai aumentar muito, esse mais de 1.100.000 vai aumentar bastante, acho que 2020 pode chegar aí na casa até dobrar esse número ou triplicar. Acho que tem muita vantagem nos fundos imobiliários, inclusive a tecnologia, Nosso canal, vários meios de comunicação estão mostrando que é fácil investir, não precisa ter muito dinheiro e vale muito a pena, Então, uma outra parte aí já está crescendo bastante o nível de investidores institucionais, mais de 20%. Um pouquinho aí são não residentes e se a gente for olhar a participação por volume negociado, a gente vê que os investidores institucionais ficariam um pouco maior, ou seja, é aquela galera que tem grana mesmo, A gente está falando de fundos de pensão, etc. E importante também, os fundos mais negociados, Esses aqui são os fundos mais negociados da bolsa.
bolsa, tá? Então, o HGLG, XPLG, o VILG. O HGLG11 é o fundo mais negociado aqui no mês de novembro, 8,20. Daqui a pouco eu continuo falando sobre aqueles pontos positivos e negativos para os fundos imobiliários em 2021, porque realmente está muito importante, mas eu queria fazer um parênteses aqui para falar um pouquinho do HGLG11, né? Aconteceu essa semana um fato relevante, vou colocar aqui na tela também, que foi muito importante para a gente. E quando eu digo importantes, são importantes para todo o mercado de fundos imobiliários, né? Como um todo, não para quem é investidor do HGLG ou não, tá? O que aconteceu? Eles passaram por uma avaliação, os imóveis desse fundo passaram por uma avaliação, tá? Por uma empresa ali, uma consultoria, uma empresa isenta, e aí chegou-se à conclusão que teve um aumento de 4,23% no valor desses imóveis, tá? O que seria aí uma variação positiva de 1,8% no valor patrimonial da cota desse fundo, tá? Então isso aqui é uma coisa que a gente já falou várias vezes aqui no canal, que é aquela questão, quanto valem aqueles imóveis que fazem parte daquele fundo imobiliário? Tá? Uma coisa é quanto vale ali no mundo físico e a outra coisa é quanto que está a cota, né? Porque aqui na Bolsa de Valores, a cada segundo tem pessoas comprando, vendendo e tudo mais, aí o preço ele vai se ajustando. Mas quanto realmente vale aquele imóvel? Isso é o valor patrimonial da cota, tá? Então, normalmente ali no mundo físico, essas empresas avaliadoras, elas vão lá uma vez por ano e chegam às suas conclusões de quanto que valem aqueles imóveis. E aí é óbvio que uma empresa, uma consultoria ali vai falar um preço, se fosse outra, falaria um outro preço, então a gente precisa saber diferenciar um pouquinho. Mas o fato é que realmente de um ano para outro, por exemplo no HGLG11, houve uma alta ali de 1,8% no valor patrimonial. Então quando a gente olha ali a cota do fundo imobiliário na Bolsa de Valores, se ele tivesse sendo negociado muito acima, né, desse valor patrimonial, quer dizer que está um pouco fora da realidade, porque ali no mundo físico, poxa, você pensar em 4% de alta dos imóveis, faz sentido. Se aqui a cota tivesse sendo negociada a 20% mais caro do que o valor patrimonial, aí pode ser que não faça muito sentido, né? Muito bem, fechado então esse parêntese sobre o HGLG, vamos voltar nos pontos positivos e negativos da perspectiva para 2021. Então a gente viu que o aumento do número de investidores aí é extremamente positivo, e aí em segundo lugar a gente tem simplesmente a valorização dos imóveis mesmo, e aí as outras questões, os IPOs, os follow-ons e também essa possibilidade de aluguel dos FIIs. E quais seriam os maiores riscos, tá? Aqui é importante a gente olhar com calma. Então, o maior risco aí é o aumento da taxa de juros, que na minha opinião não tem como escapar, né? A gente vê a inflação aumentando bastante, então a taxa de juros em algum momento em 2021 vai aumentar. O que acontece? É que hoje a taxa básica de juros está a 2% ao ano. Não acho que vai aumentar, sei lá, para 5%, 6%, sabe? Aí eu acho que seria um problema grave. Agora, se aumentar para 2% e alguma coisa, se aumentar para 3%, 4%, não acho que é tão grave assim. Então, assim, vai impactar o valor da cota. Se a Selic subir muito, tende ali as cotas do fundo imobiliário ou estacionarem ou caírem um pouco, tá? E isso é um efeito natural. Lembre-se sempre, você está comprando, adquirindo aqueles imóveis para viver da renda, para viver dos aluguéis deles, tá? Então, assim, se tiver algum sobe e desce ali, alguma volatilidade nas cotas, não se preocupe tanto. Lembre-se sempre do patrimônio que você está colocando, que também a gente já vê ali pelos outros pontos negativos, que seria um crescimento econômico abaixo do esperado ou insucesso na agenda de reformas. Então, aqui a gente está simplesmente falando, se a economia do país for mal, os fundos imobiliários também vão mal, até porque tudo na nossa economia irá mal se tudo errado acontecer ali na nossa política, né? E o outro ponto, a gente tem aqui essa questão do imposto sobre os dividendos, né? Que é algo que está sendo muito discutido, mas na prática não tem nada acontecendo ainda. Também é mais uma questão que está lá no Congresso Nacional, né? Eu acho que se taxarem os dividendos, não vai ser algo ruim, tá? Eu acho até que para o país como um todo pode ser bom, né? A gente ter uma reforma tributária realmente que deixe tudo de um jeito mais lógico e justo, né? Também se acontecer, vou deixar gravado aqui para vocês verem, né? Se tiver essa taxação de dividendos, realmente eu acho que as cotas dos fundos imobiliários vão cair e aí eu acho que vai ser o melhor momento para comprar. Então a única coisa que a gente pode fazer como investidores e investidoras é a gente se preparar para tudo, né? E como que você faz isso? Sempre mantenha uma parte do seu dinheiro em caixa, né? Ou seja, você vai poupando e investindo todos os meses. Se em algum momento esses fundos imobiliários aí, esses imóveis tiverem um preço mais barato, aí é hora de comprar.
Agora, continuando aqui, os 3 segmentos que apresentam as melhores perspectivas de retorno para 2021. Até fiquei um pouquinho surpreso, né? Porque a grande perspectiva de alta são os fundos de CRIs, né? Os famosos fundos de papéis. Aqui, 23% dos entrevistados acreditam que sejam os fundos de papéis. E aí os outros também caminham bem perto, né? 14% aqui, 10% ali. Eu acho que isso aqui já serve até de adendo para a gente colocar o tira-tema dos FIIs dessa semana, né? Quem desempenhou melhor? Os fundos imobiliários de tijolos ou os fundos de papéis? Os fundos de papéis caíram menos, né? Caíram ali menos 0,59%, enquanto os fundos de tijolos caíram 1,03, tá? Então aqui fazendo esse desenho, esse comparativo entre os fundos de papéis e os fundos de tijolos, quem já me acompanha aqui há mais tempo, percebe isso, né? Os fundos de papéis, eles são até mais defensivos, né? Eles não variam tanto. Então os fundos de tijolos, quando tem aquela semana que eles vão bem, eles vão muito melhor do que os de papéis. Mas também, quando vai negativo, vai bem pior. Mas eu acho que fica muito claro, né, que a diversificação da carteira é extremamente importante e ali os fundos de CRIs, né, de certificados de recebíveis imobiliários, eles tendem a ser um pouco mais defensivos, ao mesmo tempo que se tudo der certo o ano que vem, serão os fundos de tijolos que vão disparar, né? Se os shopping centers voltarem a ter aquele impacto de venda, né, pré-pandemia, vai ser muito bom. As próprias lajes corporativas, os centros logísticos já estão extremamente estruturados e a gente vai começar a ver também outros setores aí para 2021. Acho que vai ter uma maturação aí do mercado de fundos imobiliários mesmo, então a gente vai ver muita coisa de residencial, muita coisa dentro da cidade mesmo, de varejo ou educacional. Acho que isso vai crescer bastante. E olha só, outro ponto interessante ainda sobre a inflação, ó. O que os gestores acham que vai acontecer com essa questão da alta do IGPM, tá? A maioria dos gestores não acredita que vai ser possível repassar toda essa alta do IGPM da inflação para os inquilinos, né? Porque vocês que me acompanham aqui no canal, aliás, inscreva-se aqui porque eu falo de fundos imobiliários, dividendos, investimentos, toda semana são 3 vídeos por semana. Quem me acompanha aqui sabe muito bem que essa alta da inflação aí é preocupante, só que assim, houve um descasamento muito grande entre o IPCA e o IGPM, né? A gente está falando de IGPM na casa dos 25% no acumulado de 12 meses. Isso aí não existe, né? Pensa, você mora num imóvel de aluguel. Aí chega o proprietário e fala assim, olha, agora vamos reajustar o valor do seu aluguel em 25%. É muita coisa, né? É descabido. Aí você como inquilino vai falar, olha, 25 eu não consigo, eu consigo, sei lá, 10. Ou então aumenta 10 agora e o ano que vem se aumenta um pouquinho mais para ficar bom para os dois. Só que assim, 25% de uma vez só, não dá, né? Que é isso que a gente vê aqui nessa pesquisa, né? A maioria acredita que vai ter uma concessão de desconto, uma outra parte acredita até que vai ter uma alteração, né, nos contratos para não ser só sobre o IGPM, né? De repente fazer alguma coisa mista com o IPCA, quem sabe, né? Mas a grande maioria aqui acredita em algum tipo de concessão variando de caso a caso, tá? Então, se você gosta de fundos imobiliários, deixa aqui embaixo nos comentários, tá? O que você imagina que vai acontecer em 2021? Vai ter alta de 10%? Vai ter uma alta maior que 10%? Vai ter uma queda? Vai ter uma alta de 1, 2%? O que você imagina? E, óbvio, compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreva aqui no canal. Meu nome é Ricardo Natali, seja muito bem-vindo aqui ao canal Lucro FC.